Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá e bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro e estou aqui para vos provar que não precisam de ser grandes artistas para fazerem verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque! Já alguma vez ouviram falar no mito da Atlântida? E acreditam? Bem, talvez aqui no Art Attack nós tenhamos uma resposta. Durante anos, o homem explorou os oceanos à procura da cidade perdida, da Atlântida. Em busca das joias e dos tesouros que, diz a lenda, lá estarão enterrados. E agora, finalmente, os 7 mares abriram-se e revelaram o segredo há muito escondido. A Atlântida ergueu-se das profundezas com torres brilhantes, ruínas antigas e o bater das ondas. Fantástico! E se quiseres fazer uma cidade da Atlântida só para ti, vais precisar de um pedaço de cartão, assim como este que podes retirar de uma caixa, e ainda de tubos como estes. Então, repara. Primeiro coloca a base de cartão em cima de uma mesa. Este cartão tem de ser um quadrado de 50 por 50 cm. Depois tens de cortar os tubos à medida e precisas de um de 10 cm de altura. Prende-o à base de cartão e depois precisas de outro tubo mais pequeno e vais prendê-los um ao outro com muita fita cola. Leva o tempo que for preciso para que fiquem muito resistentes. Precisas ainda de outro tubo mais pequeno que ficará preso na parte de cima dos outros e prende com muita fita cola. Assim. Estes são os torreões centrais. De seguida tens de fazer os telhados dos torreões. Para isso vais pegar em pequenos rolinhos de papel de jornal e tens que fazer com que fiquem assim com pontas bem pontiagudas e depois podes reforçar com fita cola. A seguir vamos então colocá-los nas torres. Assim, quando estiverem colocados, podes enrolar ainda um bocadinho mais e quando estiveres satisfeito com as posições, vais reforçar com ainda mais fita cola. Agora vamos precisar de fazer mais torres para o exterior. Então repara. Pega em jornais e machuca-os e enrola-os. Devem ter diferentes comprimentos e espessuras. E depois vais prendê-los à volta dos tubos, assim com muita fita cola. Isto agora parece tudo um pouco esquisito, mas é nesta etapa do trabalho, porque esse é o efeito pretendido. Não é preciso que os torreões fiquem direitos, assim têm muito mais piada. Põe muita fita cola para manter o papel de jornal torcido no lugar e talvez precises de voltar a enrolar as pontas dos telhados se estas se desenrolarem. E também podes acrescentar mais pedaços de jornal à base para fazer as rochas, prendendo tudo, claro, com bastante fita cola. Muito bem. E quando acabares, o resultado deverá ser parecido com isto. Olha só como está a ficar a nossa cidade da Atlântida, com todas estas pontas pontiagudas que lhe dão um ar mesmo submarino. E agora vamos precisar de acrescentar alguns detalhes. Usa a tua imaginação e acrescenta aquilo que quiseres. Vamos começar por fazer uma entrada aqui para a caverna. Olha só, com um bocadinho de jornal enrolado, vamos colocá-la aqui e por aqui vão entrar todas as sereias e os monstros marinhos. Bem, podes também fazer, por exemplo, edifícios. Vamos fazer uns edifícios de inspiração grega. Vamos colocar um aqui e já te vou mostrar como é que se faz. Olha só, tens aqui, fazes com cartão e com pequenas palhinhas que ficam assim encaixadas. É muito fácil. Vamos também acrescentar mais um, que já está feito, um bocadinho maior. Vou virar aqui a nossa cidade e colocá-lo assim deste lado e fica muito bem. Tu podes colocar aquilo que tu quiseres, tens que usar a tua imaginação. E quando estiveres satisfeito com o conjunto, é só pôr muita fita cola para ficar muito resistente. E agora que a nossa cidade da Atlântida já está quase pronta, vem a parte mais divertida. Repara. Vais precisar de cola branca para entornar por cima das rochas e das ruínas da base. Assim. Depois utilizas um pincel para fazer com que a cola entre em todos os detalhes e para que as rochas e as ruínas fiquem totalmente cobertas.
De seguida pegas num copo com areia e vais entornar na base da Atlântida. E não lhe vais mexer até que seque. Mais tarde poderás sacudir o excesso. Cobre todos os cantinhos. Assim. Vais deixar a areia secar muito bem e depois vais ter de te ocupar da parte de cima. Para isso, misturas brilhantes azuis e verdes, assim, num copo, e vamos cobrir toda a parte de cima da Atlântida, nomeadamente as torres e os torreões. E depois de teres feito esta operação, vais obter algo parecido com isto. Olha só, fica mesmo espetacular. Está com um aspecto mesmo submarino e bastante misterioso. Que tal? Se por acaso vires que há algumas falhas, pegas num pincel com um bocadinho de cola, fazes uns retoques e depois é só cobrir com brilhantes. E agora que a nossa Atlântida já está pronta, precisamos de um mar encrespado. Para isso vais precisar de tinta e de película aderente. Então, repara só. Para pintar o mar podes usar tinta acrílica ou tinta guache. Usa um tom de azul, um azul claro e depois outros azuis mais escuros. Acrescenta ainda espuma branca, onde o mar bate na Atlântida. Fantástico! Depois de teres pintado o mar, deixa secar e põe cola branca por cima de toda a base. E de seguida põe película aderente e enruga perto da base da Atlântida, criando um mar encrespado. Muito bem. E quando tiveres acabado de pintar o mar e de fazer as ondas com película aderente, a tua cidade da Atlântida está pronta. Olha só, está espetacular e até fizemos alguns detalhes, como por exemplo aqui o tridente de Neptuno com cartão e com brilhantes. E olha só para esta belíssima sereia aqui com o rabo de fora, que também é feita da mesma maneira. E até acrescentámos algumas lentejoulas aqui aos torreões para ficar com um ar mais brilhante. Olha só, fica mesmo espetacular e dá um efeito bastante submarino. Já sabes, experimenta, faz tu também uma cidade vinda das profundezas do mar, a tua cidade da Atlântida. Olá, sou eu, o Cabeçudo! Isto aqui é um grande ar de ataque! Fazer a nossa própria Atlântida, a cidade perdida! Para fazer da tua Atlântida, parede com fita cola, um tubo médio e outros mais pequenos numa base de cartão. Acrescenta alguns pedaços de jornais enrolados e pontiagudos para fazer os telhados. Coloca outros elementos como pedaços de jornal amachucado para as rochas, junta alguns edifícios em ruínas feito de cartão e palhinhas e quando acabares de construir a Atlântida, cobre-a com cola e derrama areia na metade inferior. Salpica com brilhantes azuis e verdes sobre as torres e telhados. A seguir, pinta a zona do mar e cola a película aderente. Isso mesmo! Finalmente, junta alguns extras para terminares a tua Atlântida, a tua cidade perdida! Isto é fantástico! O nosso amigo Mãozinhas é perito em transformar problemas em obras de arte e aqui está um ótimo exemplo. No outro dia foi acampar e depois de uma tentativa falhada para montar a tenda, decidiu logo fazer um Maxi Art Attack. Utilizou imensos materiais, mas vê se consegues descobrir onde é que ele utilizou estes troncos. Então, repara bem.
Ficou mesmo fantástico este Maxi Art Attack. Agora viste onde é que ele pôs os troncos? Então vamos lá. Está o nosso amigo Mãozinhas. Está a deixá-los cair. E onde é que ele utilizou os troncos? É muito fácil. Para fazer a fogueira, claro. Fantástico! Tens conjuntos de canetas em que algumas já quase não escrevem, ou então estojos de lápis com muitas faltas, pois tu podes à mesma fazer desenhos fantásticos se simplesmente quebrares as regras. Então, em vez de usares, por exemplo, um lápis normal ou uma caneta preta também normal, não. Vais fazer o desenho com cores vivas. Então, que tal fazeres, por exemplo, com o vermelho? Então, repara só. Vê se consegues adivinhar o que estamos a desenhar. Seja o que for, não tem a cor habitual. Vai contra as regras. Sim, adivinhaste, é um homem numa moto. E agora desenhamos uma roda e o suporte para os pés e as linhas para as marcas dos pneus. E aqui tens o contorno vermelho do teu desenho e agora vais precisar de colori-lo. Mas não te preocupes se não tiveres as cores habituais, porque vais quebrar as regras e vais usar outras cores. Então repara. Pinta, por exemplo, o capacete de cor-de-rosa. É bastante excêntrico, mas fica muito engraçado. E quando estiveres a quebrar as regras, não precisas de ser perfeito, tal como serias normalmente. Faz apenas riscos. Aqui está um ótimo cor de laranja para este casaco de cabedal e vai utilizando as cores de sobra que tiveres no teu estojo. Assim. E um sombreado azul como toque final. E quando tiveres acabado vai ficar mais ou menos assim e fica bem giro, não é? É uma ideia bastante arrojada que podes usar, por exemplo, em cartazes. E assim não tens de te preocupar quando tiveres faltas nos teus conjuntos de lápis ou de canetas. Só tens simplesmente de quebrar as regras e pintar tudo com as cores trocadas. Já sabes, experimenta! Isto é brilhante e divertido! Quebrem as regras e criem maravilhosas obras-primas ao mesmo tempo! No outro dia, também quebrei as regras. Cheguei atrasado à escola, corri corredor fora, fui apanhado a falar na sala de aula e não me puseram de castigo! Fiz altamente! E aqui está mais uma fantástica sugestão do Art Attack. Desenhos com espuma. É muito divertido. A primeira coisa que vais ter de fazer é deitar bastante detergente num alguidar de água fria. Assim, o melhor é pedires autorização para utilizares o alguidar. Pões bastante detergente e agora vais fazer espuma. Para isso vais arregaçar as mangas e depois é só agitares assim bastante, com alguma força, até fazer espuma. Esta parte é bastante engraçada. Olha só a espuma que já se está a formar. Assim. E depois, quando obtiveres bastante espuma, vais limpar as mãos, claro. Assim, limpas as tuas mãos. E depois vais precisar de usar tinta. Para isso podes utilizar, por exemplo, corantes alimentares ou até mesmo tinta da China. Para fazeres o seguinte, repara só. Atira com a tinta de diferentes cores para a superfície da espuma. Tenta ser o mais rápido possível para a espuma não desaparecer. Depois pega num pedaço de papel e coloca-o na superfície. A seguir e com muito cuidado, vais retirar o papel do alguidar e coloca-o voltado para cima sobre um pedaço de jornal ou plástico para que seque.
E quando estiver completamente seco, olha só, aqui está o resultado, fica com um ótimo aspecto e tem um ar bastante abstrato. Bem, se quiseres podes fazer mais desenhos, só tens de deitar mais tinta e repetir a operação. Mas se quiseres utilizar, por exemplo, tintas diferentes, então o melhor é deitares fora a espuma e fazer mais com água limpa. Então repara. Faz novamente espuma em água limpa e acrescenta-lhe as tuas cores. Que tal azul e verde? Mais uma vez tens de trabalhar bem depressa. Estende uma folha de papel por cima e o melhor de tudo é que nunca sabemos qual vai ser o resultado. Retiras a folha e com muito cuidado vais pô-la a secar sobre um jornal. Aqui está. E depois de secar, aqui está a tua pintura de espuma, fica com um efeito espetacular. Mas podes utilizar as tuas pinturas de espuma de outras formas. Olha só, aqui temos uma que já secou e depois fizemos por cima um desenho com caneta e ficou mesmo muito bem. Ou então, ainda uma outra utilização, neste caso é com uma silhueta de uma fantástica caravela e a tua pintura de espuma serve de pano de fundo. Ou então uma utilização ainda mais original, que é a seguinte. Olha só, tudo isto que aqui temos. Podes fazer molduras, umas maiores, outras mais pequenas, e podes até embrulhar os teus presentes de Natal e de aniversário ou forrar os teus livros e os teus cadernos da escola e repara bem neste postal super original. Por isso, já sabes, experimenta, faz as tuas pinturas de espuma. Bem, não temos tempo para mais Art Attacks, esperamos-te no próximo programa, porque nós aqui demonstramos-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Então até lá, tchau!